Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um tour aqui da casa de onde nós estamos morando para vocês verem de pertinho como é essa casa. Já quero lembrar aqui que antes dessa casa nós morávamos em uma outra casa maior, onde nós tínhamos mais cômodos e mais móveis. E daquela casa, infelizmente, eu não tenho tour, porque eu não estava gravando pro YouTube. Mas desta casa eu vou fazer um tour para mostrar para vocês. E tem algumas coisas que não estão aqui. A casa aqui é bem pequena, vocês vão ver. Mas vem comigo. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Letícia Olibratowski e por aqui eu gosto de compartilhar um pouco sobre fé, cuidados com o cabelo, rotina real e reflexões que mudam a forma como a gente vive. E o meu objetivo aqui é simples, viver com verdade e com leveza e te inspirar para que você se cuide com carinho, seja do seu corpo, mente ou espírito. Vou começar mostrando aqui fora para vocês. E esse é o portão que dá entrada para nossa casa. Ela fica aos fundos dessa casa aqui, que é uma casa dos meus sogros, e a nossa casa também é deles e a gente mora aqui de favor. Então, esse é o portão que dá entrada para a nossa casa. E essa aqui, basicamente, é a frente da nossa casa. Aqui também tem algumas coisas que não são nossas. Aqui, hoje nós estamos com a Tina aqui fora. A gente coloca ela aqui durante o dia. E o dia aqui hoje tá um dia bem mais ou menos. Não se decide se chove, se abre. Então tá assim, bem nublado. Vamos lá mostrar então o que interessa pra vocês. Vou começar mostrando aqui fora então. Logo que a gente chega, a gente já tem aqui a nossa garagem. Ela é bem pequena. E aqui a casa já é bem velhinha, então as coisas assim já são bem manchadinhas e rachadas por conta disso, por já ser muito velhinha. Aqui na garagem a gente tem também essa churrasqueira aqui, que inclusive foi meu marido quem fez ela. Ela é muito bonita, cheia de detalhezinhos. Como tem algumas coisas dele aqui em cima, eu vou acabar, não vou mexer porque são coisas pesadas também. Mas é uma churrasqueira muito bonita e ela tem rodinhas, ela é móvel, então a gente coloca onde ela onde a gente quiser. E aqui a gente aproveitou este espaço da garagem para fazer esses varais. Antes não tinha varal assim nessa casa, então a gente quis colocar porque eu particularmente gosto mais desses varais fixos assim, para não precisar ficar recolhendo roupa e se preocupando com o tempo e tudo mais. Então a gente fez esses varais aqui fixos na garagem. E aqui na lateral também a gente tem essa lona, porque aqui geralmente quando chove, com vento principalmente, molha muito as roupas do varal. Então meu marido improvisou essa lona aqui para amenizar a água que vem pra cá. Aqui no canto, inclusive, geralmente nessa área aqui, em cima dessas pedras, ou nessa lateral aqui da casa, a gente deixa a nossa bis. E aqui é uma área que a gente não usa para muita coisa, porque fica bem perto do mato também, e é uma área bem pequenininha. Aqui também a gente consegue ver essa diferença nos eternites aqui da garagem, porque antes, na verdade, ela era até menor, ela vinha só até aqui, onde começa essa diferença de cores de eternite, e ela era só desse eternite aqui pra trás. Então, por isso que ele já é mais velhinho, assim, todo manchadinho. E pra lá, a gente acabou construindo depois, foi meu marido que fez, mas na época ainda não era a gente que morava aqui, eram outras pessoas, mas foi ele quem ajudou a construir, e por isso que esta parte pra lá é toda novinha, e daí acabou se estendendo, esse pedaço da garagem acabou até aumentando. E aqui também, junto com a garagem, a gente já tem a minha lavação. Dá pra ver que ela é bem pequena também. Aqui nesses murinhos que ela tem, eu gosto de deixar algumas plantinhas que eu tenho, alguns vasinhos de planta. E aqui a gente tem bastante coisa na lavação, porque tem bastante coisa aqui que antes, na nossa antiga casa, ficavam até dentro de casa, por ter mais espaço. Mas como atualmente a gente tá com espaço bem reduzido, a gente acaba tendo que colocar bastante coisa aqui.
Mas aqui a gente tem, então, a nossa lavação, aqui tem o piso, tudo certinho. E aqui da parte de fora da casa é uma das únicas partes que está pintada, porque eu e meu marido pintamos quando a gente veio morar aqui. Daqui pra lá, toda a casa não tem tinta, não é nada pintado, porque a gente também já não tinha mais tinta pra pintar. E aqui, além de ficar a nossa máquina de lavar, é claro, aqui em cima a gente tem essa prateleira, que antes essa prateleira, na verdade, a gente usava no nosso quarto da antiga casa. Porém, também não tínhamos mais onde colocar e a gente acabou deixando ela aqui na lavação, que seria mais útil. Então, aqui eu guardo bastante dos meus produtos de limpeza, coisas para casa. E também tem algumas ferramentas do meu marido, algumas coisas dele que ele guarda por aqui. Vou, inclusive, aproveitar e mostrar o restante da casa por fora para vocês entenderem como é. Aqui já é a casa, já faz parte da casa do meu sogro também. E aqui é a frente da nossa casa, que na verdade fica de frente para casa do meu sogro, por isso não dá para ver direito. Enfim, mas aqui dá para ver que ela não é pintada, somente as janelas, porque a gente conseguiu ter tinta para pintar pelo menos todas as janelas, e a gente priorizou pintar a parte de dentro, por isso a parte de fora toda é sem pintar. Aqui nessa lateral a gente tem esses eternites que foram, na verdade, também improvisados junto com esse portãozinho para separar as duas casas e também por conta dos bichinhos para eles não virem para cá. Mas eu vou entrar aqui para me mostrar a outra parte, a parte de trás da nossa casa que dá acesso com esse portãozinho aqui. Aqui tem bastante coisa de entulhos que ainda precisam ser organizados. Muita coisa que tá aqui antes estava na parte de trás lá da nossa casa, naquela lateral que eu mostrei pra vocês. E aqui nesses entulhos tem tanto coisas do meu marido quanto coisas do meu sogro. Então, eles ainda vão arrumar, enfim. Mas aqui a gente consegue ver, eu acabei de sair do portãozinho, desse portãozinho ali, que eu tinha mostrado pra vocês. E essa é a lateral da nossa casa, então. Pra ver que ela inteirinha é sem pintar e que ela é toda de eternite. E aqui a gente tem a outra parte, essa aqui seria a parte de trás da casa, essa é a lateral e essa é a parte de trás. A parte de trás dá pra ver que ela não é nem rebocada, e tem um certo espaço ainda, mas aqui tem bastante encanamento e tudo mais, então a gente não mexeu, não fez nada ainda. A casa está exatamente do jeito que está quando a gente veio morar. A gente fez algumas reformas só, que foram necessárias, mas no fim está como foi feita. Mas agora vamos começar a mostrar lá dentro então pra vocês. Se tiver barulho de bichinhos no fundo, vocês já sabem que aqui em casa a gente tem também a Lulu, que inclusive tá ali esperando a gente entrar, mas também tem os outros bichinhos da casa dos meus sogros. Quero mostrar essa porta pra vocês de entrada. Essa porta antes ela não era assim de correr, foi eu e meu marido que fizemos ela ser assim, olha só. Porque antes ela também estava tomando um certo espaço da nossa entrada, então a gente mudou ela para agora ela ser uma porta de correr. E então vamos mostrar a cozinha para vocês. Logo aqui na entrada a gente já tem a nossa mesa. Essa mesa aqui, quem viu o primeiro tour da primeira casa que a gente morou vai se lembrar dela, porque ainda é a mesma mesa que a gente ganhou da minha mãe. É uma mesa que já era usada quando a gente ganhou, mas ela supre super a nossa necessidade. E aí aqui no canto a gente já tem a primeira janela da casa, que eu mostrei pra vocês antes, que dá de frente pra casa dos meus sogros. Aqui na cozinha, a gente acabou deixando também 2 puffs. Os puffs antes ficavam num outro cômodo que a gente tinha na outra casa, que era um closet. Mas como a gente não tem mais esse closet, a gente acabou colocando assim na cozinha pra poder ficar com os puffs aqui, né? Aqui a gente também sempre deixa o nosso climatizador, que antes a gente geralmente guardava no quarto,
mas também atualmente não tem mais espaço. Vindo pra cá, a gente tem a continuação da cozinha. A cozinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ter noção, mas ela é inteira desde aqui até lá e ela é um corredorzão. Ela é bem estreitinha e ela até que é comprida, porém ela é bem estreitinha. E aqui a gente tem então a continuação da nossa cozinha. Aqui a gente deixou a nossa geladeira. Para quem viu o primeiro tour aqui do canal, vai lembrar que a gente tinha uma outra geladeirinha bem velhinha, que a gente também tinha ganhado usada. E ela, meu, gente, a gente tinha tantos problemas com ela. E hoje, pra honra e glória do Senhor, a gente conseguiu comprar a nossa primeira geladeira real oficial. E olha que coisa mais linda, gente. Aí aqui a gente tem o primeiro balcão da cozinha. Esse balcão aqui a gente comprou depois que a gente veio morar aqui, porque essa parede aqui acabou ficando com um espaço vago, que não daria para colocar um sofá, digamos assim, porque aqui, quando foi construído para ser a cozinha e aqui ser a sala. Só que aqui é muito pequeno essa área. Então, não daria pra gente colocar o nosso sofá, infelizmente ele não coube aqui. Então, nessa casa a gente não tem sala. O nosso sofá fica guardado lá na empresa onde meu marido trabalha. Esse espaço, como tinha ficado sem nada, a gente acabou comprando esse balcão depois que a gente veio morar aqui. Aí, o forninho a gente já tinha, que era o mesmo da primeira casa, e o micro-ondas a minha mãe deu de presente pra nós depois de um tempinho. Aqui a gente também deixa essa cafeteira aqui da Dolce Gusto e as coisinhas pra fazer café. Virou meio que um cantinho do café. Vindo pra esse outro lado aqui, do lado da geladeira, a gente deixa a nossa fruteira. E aqui a gente tem o balcão principal, que é o balcão da cozinha com a pia, que a gente guarda os alimentos e tudo mais. Esse balcão aqui também é o mesmo balcão da primeira casa, mesma cuba, tudo. Aqui nesse canto a gente tem o nosso fogão, então, o armário do fogão e o nosso fogão. E aqui a gente tem a outra janela da cozinha, que essa janela aqui dá para essa parte aqui de fora de casa que eu mostrei antes lá fora para vocês, ó. Essa parede que ainda não é rebocada e é literalmente do lado do mato, que atrás é tudo mato. Lá pra cima também não tem ninguém que mora, é tudo literalmente de mato. E também a gente consegue ver a outra lateral que eu mostrei lá do ladinho da lavação pra vocês. O nosso bujão de gás fica aqui atrás, também nesse cantinho. E é isso, essa é a visão que a gente tem dessa outra janela. Aqui, vocês conseguem ter uma noção, eu acredito, mais ou menos, de como é a cozinha. Estreitinha. Aqui é tudo piso. O piso, ele já é um piso bem velhinho. E tem algumas partes que ele tem umas manchas que não saem mais. Alguns trincadinhos, como ali, por exemplo, que já estavam trincados. E aqui todas as paredes, elas até eram pintadas por dentro, mas eram todas as paredes com cores bem aleatórias. Então a gente aproveitou umas tintas que a gente ganhou da minha mãe, que já eram restos de tintas do meu pai, que meu pai, pra quem não sabe, era pintor, então ele sempre tinha resto de tintas na casa dele. E aí a gente acabou pegando, essa era a que mais tinha, é um tom de azulzinho assim, como fosse um azul, entre um azul e um cinza ele fica, bem clarinho. E foi a tinta que deu pra pintar toda a casa, então toda a casa tem essa cor nas paredes, por dentro, e todas as portas e janelas tem essa cor aqui, que é como fosse um marronzinho, um begezinho assim, clarinho. Aqui na cozinha, vocês viram que tem essa porta. Essa porta aqui é a porta que dá entrada pro nosso banheiro. Então, aqui a gente já tem o nosso banheiro. Aqui, essa porta é bem estreitinha. E já dá pra resumir pra vocês que o nosso banheiro também é bem pequeno. É o menor cômodo da casa. Aqui, a porta ainda é daquele estilo bem antigo, intramelinha e tudo mais. Olha só, esse é o nosso banheiro, então. Tem bastante coisa, inclusive, nessa casa que já estavam aqui, a gente acabou aproveitando. Aqui, para subir no banheiro, a gente tem esse degrauzinho. O banheiro, ele é inteiro com piso nas paredes e no chão.
E aqui também é tudo bem estreitinho, então a gente tem que aproveitar todos os cantinhos possíveis. Então aqui no cantinho a gente acaba deixando já o lixeiro e o papel higiênico. Naquele outro cantinho, vocês podem ver que fica bem pertinho do box, porque literalmente é bem pequeno. Fica o nosso cesto de roupas. Aqui geralmente a gente deixa as nossas toalhas de banho. Aqui desse outro lado, então, fica o nosso balcão do banheiro. Ele também é um balcão bem pequenininho. Em cima dele tem essa partezinha assim com espelhinho, enfim. E aqui a gente tem a parte de dentro, então, do chuveiro. Esse box também já era da casa, já estava aqui. Aqui, então, é a parte de dentro do box. E aqui é bem pequenininho mesmo. Pra vocês terem noção, é literalmente só um piso e meio o tamanho do chuveiro aqui dentro. Aqui a gente tem a janelinha do banheiro, que aqui essa janelinha dá naquela lateral da casa que eu mostrei antes pra vocês. Quando a gente veio morar aqui, o chuveiro, tinha um chuveiro que era da casa aqui também, só que ele acabou queimando, então esse outro já é um que a gente comprou. E aqui em cima também tem esse exaustor que também foi a gente que colocou depois que viemos morar aqui, porque é um banheiro, é um local que fica muito úmido, tanto que dá pra ver que ainda assim o exaustor não dá conta de puxar toda a umidade, mas antes o banheiro vivia com todas as paredes escorrendo água, então o exaustor deu uma boa ajudada para reduzir essa quantidade de água que escorria. E é um exaustor de tamanho pequeno, então que o meu marido mesmo que colocou. Saindo do banheiro e da cozinha, nós temos essa outra porta, que é então o nosso quarto. Entrando aqui reto no nosso quarto, a gente já vê o meu guarda-roupa. Ele é assim sem portas, porque antes na outra casa que a gente morava, a gente tinha um cômodo que era só closet. Então a gente aproveitava e fazia dos guarda-roupas, tirou as portas deles para fazer um closet. Então por isso que hoje em dia eles continuam assim, sem as portas. E a gente aproveita o máximo possível deles, porque o quarto também é bem pequeno. Aqui a gente tem também mais um puff. Aqui no quarto a gente tem dois puffs, ó. Tem um aqui e um ali. E também esses puffs já eram puffs que ficavam também no quarto na antiga casa e a gente só manteve. Aqui a gente tem também esses cabides que eu deixo os meus vestidos e saias, coisas que não podem amassar. Nesse canto a gente tem um nicho que a gente guarda algumas coisinhas nossas. E lá embaixo a gente também tem bastante livro nosso, que aqui em casa a gente adora ler. E aqui a gente tem também, no cantinho aqui no chão, as coisas da Lulu, a minha Shih Tzu. São duas caixinhas, tanto essa quanto essa bolsa que estão cheias de brinquedo dela. E aqui são algumas cobertinhas dela. E aqui a gente já tem a primeira janela do quarto, que também dá de frente para a casa dos meus sogros. Aqui do outro lado, então, temos o guarda-roupa do meu marido, que também segue no mesmo estilo do outro, sem portas. E aqui a gente guarda bastante coisas também que a gente não tem aonde colocar, que estão bem em cima do guarda-roupa. Essas coisas geralmente antes ficavam no closet também. E aqui também tem algumas outras coisas da Lulu. Tem uma gavetinha só com coisas dela. Aqui embaixo tem mais coisas também. Enfim. E aqui no outro lado do quarto, então, aqui nesse canto, a gente tem algumas prateleiras. Nessas prateleiras aqui, a maioria das coisas são minhas. A que eu mais amo é essa daqui, que estão os meus produtinhos da Ibera. Eu amo de paixão essa prateleira aqui, que são todos os produtinhos que eu uso para cuidar do meu cabelo. Aqui também tem meus produtinhos de skincare. Aqui embaixo a gente tem algumas coisas para devocional, enfim, coisas que a gente usa bastante no dia a dia. Aqui também fica o potinho de água e comida da Lulu, um lixeirinho. E aqui a gente tem uma sapateira também. A gente deixa todos os nossos calçados. Aqui, então, fica bem no canto do quarto, fica a nossa cama. Ela fica bem pertinho da parede, porque foi aonde ela coube também. Aqui temos essa escadinha que a gente teve que fazer pra Lulu, pra Lupita, que é a nossa Shih Tzu, subir na cama, porque ela estava desenvolvendo um probleminha
na coluna por conta de ficar subindo e descendo a cama assim, pulando. Então essa escadinha foi meu marido que fez, inclusive para que ela pudesse subir e descer na cama. Aqui também a gente tem essas prateleiras que eu pedi pro meu marido fazer nesse estilo com cordinhas penduradas assim no teto. E eu coloquei alguns livros porque eu adoro ler, principalmente durante a noite, e outras coisas que a gente coloca ali também. A gente tem esse ar-condicionado, que ele não é nosso, ele já estava aqui na casa, mas ele é da minha sogra. E a gente deixou aqui também a nossa TV e o computador. Antes dessas coisas aqui, a TV já era na parede, porém outras coisas, como a CPU, enfim, ficavam numa prateleira que a gente tinha no quarto, na antiga casa, porém aqui também não coube. E aqui a gente tem a segunda janela do quarto, que aqui dá para aquela lateral da casa que eu mostrei para vocês, que ainda tá cheio de entulhos, né? Enfim. Aqui então, nesse outro cantinho, a gente tem uma caminha da Lulu, que dificilmente ela usa, mas que ela tem. E aqui a gente tem um espelhinho bem pequenininho, que foi o único espelho também que a gente conseguiu ter. Esse espelho, inclusive, era de uma das portas do guarda-roupa. E a gente manteve para poder ter algum espelho aqui. Porque o nosso outro espelho, a gente tinha um espelho bem grandão, todo iluminado. Infelizmente, também não coube aqui nessa casa. E mostrar para vocês também os forros dessa casa. Elas são todas de madeira. O do quarto é o que mais tá manchado, porque antes dessa casa aqui, na verdade, o quarto eram dois, tanto que vocês dá pra ver por conta dessa divisória. Aqui onde tem essa diferença de cor no forro, tinha uma parede, literalmente. Então, aqui tudo era uma parede e era dividido em 2 quartos. Porém, quando a gente veio morar, já tinha sido separado, assim, feito um quarto só, porque também o quarto tem basicamente o tamanho da cozinha. Ele também é um corredorzão, só que ele é bem estreitinho. E daí, todos os forros da casa são assim de madeira, só o do banheiro que não. Esse é o da cozinha até tá mais bonitinho. E essa luz que tem aqui no teto, essa linha, é uma luz de LED que meu marido colocou para que a gente possa ter luz quente aqui na casa, principalmente de noite, que eu adoro fazer higiene do sono. Aqui no banheiro, o forro é de PVC, então é esse forrinho branco. É o único local da casa que tem esse forro. E é basicamente isso, gente, a casa onde nós estamos morando atualmente. Ela é bem pequena, aqui dentro só tem 3 cômodos, que é o quarto, a cozinha e o banheiro. E aí a lavação fica lá fora, temos também a garagem, mas é uma casa bem pequena. Tem muita coisa aqui que a gente reformou quando a gente veio morar aqui. Teve bastante coisa em que a gente teve que quebrar o reboco e fazer novamente. Pintar tudo, porque antes estava bem colorida essa casa, enfim, então tem algumas coisas que a gente já mexeu, mas é isso, gente, essa é a nossa realidade. E como eu comentei aqui, a gente não tem sala, então a gente não tem sofá. A gente tem sofá, porém ele não está aqui no caso. E também tem algumas coisas nossas que não estão aqui, como eu comentei, por conta de não ter aonde colocar. Mas é isso, gente, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar um like aqui embaixo, deixar um comentário para mim saber se você gostou. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui e ainda não for inscrito. E esse vídeo foi um vídeo que inclusive foram vocês quem pediram para mim fazer um tour aqui da casa. Então se tiver algum outro vídeo que vocês querem ver por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou providenciar e atender aos pedidos de vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!